Imaginemos o seguinte cenário. Passar tipo uns 20 ou 30 anos frequentando psiquiatras, terapeutas, especialistas em saúde mental de todo tipo. E sempre relatando a mesma exaustão constante, né? Exato. Sendo tratado para depressões profundas que, olha, simplesmente não respondem aos remédios. Ou crises de ansiedade que parecem não ter nenhum gatilho claro. É uma frustração imensa. Sim. E se o motivo dessa falha toda não for a medicação, nem a falta de esforço do paciente, mas sim o fato de que a pessoa está tipo fingindo tão bem ser neurotípica que até os médicos acreditam. Nossa, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Pois é. Geralmente, quando se pensa em um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase inconsciente de precisão, sabe? É como consertar um osso quebrado. O raio-x mostra a fratura, o médico aponta lá para a linha branca na imagem e diz exatamente o que está errado. É bem binário. Mas quando a gente entra no território do neurodesenvolvimento, A máquina de raio-x pifa. literalmente pifa. E mais especificamente quando falamos do autismo de alta performance ou daquelas pessoas com altas habilidades de camuflagem, o famoso masking, a gente entra em um cenário diagnóstico que é incrivelmente complexo. Com certeza. E o nosso mergulho profundo de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai fazer uma exploração bem detalhada baseada em guias clínicos super recentes com o livro Is This Autism, da Anderson e colegas, e também abordagens narrativas tipo a do Monteiro em Family Therapy and the Autism Spectrum. São fontes fantásticas. E essa neblina diagnóstica que elas descrevem tem consequências, assim, devastadoras. Exatamente. A nossa missão aqui é desmistificar como as características de comunicação não verbal realmente se apresentam na prática clínica. Quer dizer, muito além dos estereótipos que a gente vê na cultura pop. E entender o porquê o ambiente do consultório pode, de forma bem paradoxal, cegar o profissional para o diagnóstico correto. É uma realidade clínica alarmante, sabe? O resultado prático disso são pessoas passando décadas recebendo rótulos completamente incorretos. E tudo isso porque os sinais reais do autismo estavam perfeitamente escondidos ali, bem na frente de todo mundo. E o grande culpado por essa confusão costuma ser um ponto bem específico, né? Sim, a má interpretação de um critério muito específico nos manuais diagnósticos, o subcritério A2. Certo. Vamos desempapotar isso. O subcritério A2 trata da comunicação não verbal. Exato. E para entender por que os diagnósticos falham tanto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é redefinir o que a clínica tradicional entende por falha na comunicação não verbal. Porque não é só uma questão de olhar para o chão, né? A imagem clássica que muita gente tem é meio caricatural. Aquela coisa da pessoa que foge ativamente do contato visual, que tem uma expressão facial congelada, tipo incapaz de demonstrar qualquer emoção. Mas as fontes mostram que é muito mais amplo que isso. Muito mais. A literatura contemporânea mostra que a comunicação não verbal no espectro autista é vasta, é cheia de nuances bem imprevisíveis. Não se trata só de não ter comunicação, mas de um estilo completamente diferente de transmitir sinais. Então, quando os manuais falam de comunicação atípica, o que está passando batido lá na cadeira do terapeuta? Olha, um dos elementos mais reveladores e que é frequentemente ignorado em adultos é a prosódia. A melodia da fala, certo? Isso. O ritmo, a entonação. A prosódia funciona como um subtexto vital na conversa. É ela que dá aquelas pistas sobre a intenção emocional, se a pessoa está sendo sarcástica ou se tem urgência no que ela está dizendo. E como isso aparece em indivíduos autistas? Porque a ideia comum é aquela fala de robô. Pois é, e aqui está a armadilha. Pode sim haver uma fala com menos inflexão, algo mais monótono, bem focado em transmitir dados brutos. Mas pode ocorrer exatamente o extremo oposto. Como assim, o oposto? Muito expressivo. Muito expressivo. Tipo, alguns indivíduos desenvolvem uma inflexão excessiva, melodiosa demais, fica quase teatral, sabe? Ou eles começam a usar pausas em momentos incomuns da frase, o que quebra totalmente o ritmo que um ouvinte típico está esperando inconscientemente. Nossa, então a pessoa está se esforçando tanto que acaba passando do ponto. Exatamente. Essa prosódia super animada costuma ser uma tentativa manual
e extremamente exaustiva de injetar a emoção dita correta na conversa. E as pesquisas trazem uma distinção brilhante sobre como isso funciona no cérebro mesmo. Uma desconexão entre a comunicação receptiva e a expressiva. Uhum. É um erro enorme presumir que essas duas coisas andam juntas o tempo todo. Quer dizer que alguém no espectro pode ter expressões faciais e uma entonação perfeitamente típicas, tipo falar super bem, mas ter uma dificuldade imensa de ler o rosto dos outros. Perfeito. É uma falha puramente receptiva. E ela fica totalmente invisível no consultório porque a pessoa aprendeu muito bem a falar, mas por dentro não consegue decodificar o que o rosto do terapeuta está respondendo. E o contrário também rola, né? Muito. A pessoa pode ser hipervigilante, tipo, incrivelmente perceptiva. Ela lê a tensão numa sala inteira, percebe a emoção de todo mundo com uma sensibilidade quase dolorosa, mas aí ela apresenta o que a gente chama de afeto plano. Que é aquela expressão facial neutra constante. Isso. O rosto não reflete a tempestade de emoções que está acontecendo ali do lado de dentro. Ela sente tudo, mas a musculatura do rosto não transmite esse sinal para o exterior do jeito convencional. Cara, isso muda todas as regras do jogo. E nos leva para aquele conceito que as fontes discutem bastante, o problema da dupla empatia. Um conceito fundamental hoje em dia. Sim, porque os guias alertam muito contra o uso de linguagem baseada em déficit, né? Dizer que o paciente não faz contato visual apropriado já carrega um julgamento de valor bem pesado. Com certeza. A lente moderna, tipo a que o Monteiro traz, sugere entender isso como uma diferença que gera desconforto em ambas as partes. Não é um defeito de um lado só. Para visualizar isso melhor, eu gosto de pensar na comunicação não verbal típica como uma grande dança de salão. Adoro essa analogia. Tem uma música tocando e o cérebro típico ouve a música e segue os passos da dança intuitivamente. Ninguém precisa pensar para dar o passo, mas o cérebro autista está no mesmo salão, tentando dançar junto, só que ouvindo uma batida completamente diferente num fone de ouvido. Nossa, é muito isso. E o fascinante, se é que podemos usar essa palavra, é que o indivíduo autista percebe muito cedo que está fora do ritmo, especialmente aqueles com uma boa capacidade intelectual. Eles percebem que as pessoas reagem mal, né? Sim, eles notam que se não sorrirem naquela hora específica ou não acenarem com a cabeça, o clima fica esquisito. Então o que eles fazem? Eles começam a intelectualizar as regras da dança. Decoram os passos. Exato. A pessoa decora que, tipo, no compasso 3 da conversa, ela tem que sorrir. Se o outro levanta a sobrancelha, é hora de fazer um sonzinho de concordância. Ela aprende usando a cognição o que os outros fazem por pura intuição. E cria um banco de dados social mental gigante. É um banco de dados gigantesco. Só que o problema é que compensar uma dificuldade não significa que ela deixou de existir. O custo de calcular cada passo, de processar tudo isso manualmente, exige uma quantidade de energia absurda. E essa exaustão nos leva ao maior estereótipo de todos, que é o contato visual. É muito louco pensar que o contato visual ainda é usado como um passe livre para descartar o autismo. Ah, o famoso ele olhou nos meus olhos, então não pode ser autista. Isso é um mito que a literatura atual derruba sem dó. Sim. A análise detalhada das fontes mostra que o contato visual exige tanto esforço cognitivo que cria um verdadeiro gargalo no cérebro. Um gargalo de processamento. A pessoa pode sim estar olhando nos olhos do terapeuta. Mas para conseguir manter esse olhar, muitas vezes ela precisa literalmente desligar o processamento auditivo. Tem aquele relato clínico da paciente Ava, no livro Is This Autism, que ela fala algo como: não consigo descobrir o que vou dizer enquanto estou olhando para alguém. Esse relato é fortíssimo. Manter o olhar sequestra tantos recursos atencionais que a pessoa ouve o som da voz, mas as palavras perdem o significado. É como se o cérebro dissesse: olha, você tem banda larga para processar visão ou audição agora. Escolha um. E para sobreviver a isso no trabalho, na escola, eles criam truques, né? Olham para o meio da testa, para a ponte do nariz, focam na boca. Truques de ilusão de ótica social. Exato. Ou só conseguem sustentar um contato real se o assunto for um hiperfoco deles, onde a paixão pelo tópico supera a sobrecarga sensorial do momento. Entendi. E tem também a questão da avaliação do afeto. As fontes dizem que é perigoso quando clínicos confundem um afeto restrito com depressão profunda.
medicam o paciente por anos sem sucesso. Mas as fontes citam um cenário ainda pior, que é ignorar um sofrimento agudo porque o paciente parece super sociável e feliz. O caso da Josie, por exemplo. Aquele caso é impressionante. A Josie é uma paciente que mantém uma expressão excessivamente animada o tempo todo. Ela sorri largamente, gesticula, mesmo enquanto relata coisas, assim, devastadoras. Ela diz coisas do tipo: eu sou um desperdício de tempo e espaço, com um sorriso no rosto. Sim, e o clínico desatento olha para essa dissonância e vê resistência emocional, ou, sei lá, acha que não é tão grave, mas aquele sorriso não é alegria, entende? É um reflexo condicionado de apaziguamento social. Tá, mas aí entra um pushback bem comum e eu quero te perguntar isso. Pode perguntar. Imaginemos que um paciente entra no consultório. Ele senta, faz contato visual perfeito, entende o sarcasmo do psiquiatra na hora, conta uma piada, ri e não demonstra desconforto nenhum. Como é possível diagnosticar autismo se a pessoa não parece autista? Essa é a grande pergunta. E isso ilustra o maior ponto cego da prática psicológica moderna. Por quê? Porque ter algumas características não autistas evidentes não anulam o autismo. O autismo não é definido pela incapacidade total de fazer uma ação social, mas sim pelo mecanismo interno que a pessoa precisou usar para executar aquilo. Então, focar só no comportamento superficial da clínica é um erro. Um erro gigantesco. O que define o diagnóstico nesses casos é a consistência da história desse indivíduo ao longo da vida e, principalmente, a exaustão por trás do comportamento. A exaustão. Sim. Se a pessoa consegue modular a voz, olhar nos olhos e contar piada por 50 minutos, mas quando chega em casa, o sistema nervoso dela entra em colapso... Precisa ficar horas no escuro e em silêncio. Isso, se ela precisa de horas num quarto escuro para se recuperar, o traço autista tá ali. É o custo operacional, sabe? A fatura que o corpo cobra revela a neurodivergência. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Por que profissionais com anos de treinamento perdem sinais que custam tão caro para o paciente? A resposta está no ambiente. A interação clínica padrão, um paciente, um terapeuta, uma sala fechada, é o pior cenário possível para identificar o autismo mascarado. O que soa super contraintuitivo. Soa, mas faz sentido se pensarmos sensorialmente. O consultório foi desenhado para ser o lugar mais seguro e regulado do mundo. É silencioso, a luz é controlada, não tem distração. Um fala, o outro escuta. Não é igual uma mesa de bar barulhenta com 5 pessoas se atropelando. Exato. Para alguém que passou a vida aprimorando a camuflagem, o consultório é o lugar mais fácil para manter a máscara. O formato da consulta elimina quase todos os gatilhos que tornariam o autismo visível. Aquele caso da doutora Frank ilustra isso muito bem. Em testes estruturados de vocabulário, ela ia super bem. Sem pausas atípicas, sem hesitação. O cérebro dela estava focado numa tarefa previsível. Mas quando a entrevista virou um bate-papo aberto sobre emoções, a máscara rachou, né? Ela perdeu a fluência, começou a balbuciar, relatou até tontura de tão exausta que ficou tentando processar tudo em tempo real. E esse nível de esforço crônico nos leva ao custo real do masking. Não é só uma tática inofensiva de sobrevivência. Fingir ter um sistema nervoso diferente por anos destrói a percepção interna da pessoa. Ela perde a própria identidade. Totalmente. A bússola dela foi calibrada para agradar os outros. O resultado? Crises de ansiedade paralisantes, depressões severas e um risco altíssimo de vitimização. A pessoa ignora os próprios limites. É como segurar a respiração debaixo d'água. É perfeitamente possível um adulto super inteligente segurar a respiração por 50 minutos mergulhado numa piscina bem calminha, tipo a terapia. O terapeuta anota na prancheta e diz: nenhum sinal de afogamento. Essa imagem é perfeita. E quando a pessoa entra no carro e finalmente solta o ar, o sistema desaba. Vem o burnout autista. Exatamente. E isso expõe a fragilidade daqueles testes padronizados, tipo o A-DOS, que é super famoso. Que é o padrão ouro, certo? Supostamente. O A-DOS pede para a pessoa ler emoções numa foto ou contar uma história. Pacientes de alta performance acertam tudo,
Mas o teste mede a precisão da resposta e ignora completamente o tempo e o esforço bizarro que custou para a pessoa acessar as regras sociais memorizadas e entregar aquilo. Falta sobrecarga concorrente do mundo real. No escritório cheio de telefones e luzes, a pessoa não tem aqueles segundos extras e o sistema trava. Então, o que tudo isso significa na prática? A avaliação precisa mudar de foco. Uma virada radical. Abordagens como a do Monteiro sugerem abandonar o rótulo de déficit e falar em estilos cerebrais. E focar no ponto de entrada sensorial. Como é isso? Pessoas neurotípicas organizam o mundo pelas conexões sociais. Entram numa sala e vão ler as pessoas. O autista organiza o mundo pela informação sensorial e pelo hiperfoco. Ele entra na sala e lê a luz, o som, a textura. O conforto social vem só depois de um ambiente estar sensorialmente adequado. Exato! E o clínico tem que investigar a comunicação de forma indireta. Muitas vezes a fala do paciente é guiada pelo aspecto sensorial. Sim, eles usam a fala não para trocar ideia socialmente, mas para organizar o próprio caos mental, repetindo fatos ou citando coisas, para se autorregular, né? Parece uma conversa, mas a função real é diminuir a ansiedade. E isso é ainda mais crítico em mulheres e meninas no espectro. Que camuflam com muito mais sucesso. Muito mais. Elas imitam as dinâmicas sociais desde cedo. Parecem super complacentes, trabalhadoras. O sofrimento delas não explode para fora, ele vai para dentro. Vira gastrite, enxaqueca crônica, transtorno alimentar. É um custo silencioso. E, para resumir tudo, a gente vê que a avaliação moderna não pode ser um checklist visual de comportamentos no consultório. De jeito nenhum. O clínico tem que vasculhar a experiência interna e a história de exaustão do paciente. Se a gente conectar tudo num panorama maior, o subcritério A2 vai anos-luz além de não olhar nos olhos. E o diagnóstico bem feito é libertador, não é? Extremamente empoderador. Dá o nome certo, tira das costas da pessoa décadas de rótulos pejorativos, tipo difícil ou transtornada. Valida quem ela é e dá a permissão para parar de mascarar em ambientes seguros. E isso nos deixa com um pensamento bem provocativo para fechar. As métricas clássicas de psicologia e os testes que moldaram o diagnóstico de autismo foram construídos observando quase exclusivamente quem não conseguia mascarar os traços. O viés histórico é gigantesco. Fica a pergunta: quantas gerações de adultos brilhantes, mas exaustos, solitários e ansiosos a gente perdeu ou entupiu de remédio errado simplesmente porque eles aprenderam a imitar perfeitamente a dança social que o mundo exige? Fica aí o convite para questionarmos as regras. Até a próxima análise profunda.